Abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos meditar numa palavra nessa noite. E o Senhor tem algo para cada um de nós. Deus é fiel e Ele honra a fé dos seus servos. Amém, queridos? E aquelas pessoas que estão nos visitando, você é muito bem-vindo a esse lugar. O irmão ali, a esposa, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também, casal de jovem ali. Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Muito bem. Juízes capítulo 6, versículo 11. Quando um anjo do Senhor fala com Gideão. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tem achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, pães ázimos, de um efa de farinha e carne, pôs um cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha. E derramou-lhe o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, tocou a carne e os pães ázimos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Amém? Queridos irmãos, eu quero conversar com os irmãos nessa noite, diante da palavra do Senhor, sobre a vida de Gideão. E eu gostaria, antes de começar a pregar, perguntar para você a seguinte pergunta. Você não precisa responder em voz alta, mas você pode fazer uma análise da sua vida. Como que você se vê diante de Deus, diante dos homens,
diante da situação que está diante de você. A situação que eu digo pode ser o que você está enfrentando hoje. O que se passa com você? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Está pensando? Como você está se vendo? Como você tem se sentido? Pequeno, arrasado, incapaz, sem força? Não sei. Nós estamos aqui em diversas pessoas. Mas a situação tua, como você se vê? Agora vamos entrar na palavra de Deus. Muito bem. Deus visita Gideão. Gideão, ele está trabalhando. E ele está malhando trigo no lagar. Se você for ler o texto do capítulo 6, você vai ver que Israel está sendo saqueado. Tudo que Israel produzia era saqueado pelo inimigo, que eram os midianitas. Eles vinham e roubavam a colheita deles. Roubar a colheita, traduzindo para os dias de hoje, era como se você chegasse na tua empresa, era como se você chegasse no teu trabalho e você recebesse teu pagamento. Na saída que você recebia, o inimigo vinha e pegava o pagamento ou a renda da empresa. A situação de Israel era essa. A situação de Israel era essa. Eles eram saqueados. Agora, Gideão, irmãos, ele é um homem estrategista. Ele é uma pessoa que ele pega o trigo e ele vai malhar o trigo no lagar. E quando ele malhava o trigo no lagar, o anjo do Senhor aparece para ele. E nós lemos aqui, quando o anjo, no versículo 11, quando o anjo vem e aparece para ele, ele estava ali malhando o trigo no versículo 11. E o anjo lhe diz no versículo 12, o Senhor é contigo. Puxa vida, eu estou malhando trigo no lugar das uvas, porque lagar é lugar de pôr uvas, não é lugar de pôr trigo. É lugar de pisar as uvas. Mas ele está escondidinho, ele é um estrategista, e ele está com muita fé ali trabalhando, né? E Deus visita ele. O Senhor é contigo, homem valente. Então Deus chega, Deus está vendo o esforço dele, Deus está vendo o valor dele, Deus está vendo a coragem dele. Ele não é uma pessoa que está rendida ao inimigo. Embora Israel era saqueado, ele está enfrentando a vida, mesmo no lagar, amém, irmãos? Mesmo fora do lugar de malhar o trigo, mas ele estava lá malhando o trigo. Veja como é importante na nossa vida, irmãos, nós nunca desistirmos, mas sempre perseverarmos. Gideão, ele era um homem perseverante. Só que Gideão tinha um probleminha, embora ele fosse um homem estrategista, ele fosse um homem dessa forma, ele tinha um problema com ele. Sua autoestima era baixa. Ele não era uma pessoa que tinha uma autoestima elevada. Ele tinha estratégias,
ele era um lutador, ele era um guerreiro, assim, para trabalhar, mas sua autoestima não era tão boa. Quando Deus falou para ele, no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valoroso. Versículo 13, lhe respondeu, se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? Por que estamos assim, sendo saqueados? Por que estamos assim, nessa situação? Em outras palavras, olha a nossa situação. O Senhor tirou o povo lá do Egito, o Senhor fez tantas maravilhas, e por que está acontecendo tudo isso com a gente, se o Senhor é conosco? Então, ele começa a observar o quê? Os seus problemas. Ele começa a olhar a sua dificuldade, né? E ele então diz, olha, se o Senhor é conosco, então por que tanto problema assim? Quando Josué morreu, faltou líder em Israel. Quando Josué, depois de Moisés, liderou na sua morte, não havia um rei, não havia, meus irmãos, um líder para cuidar do povo. No livro de Juízes 17:6, a Bíblia diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então não havia governo, não havia liderança naquele lugar. Uma casa sem liderança, um povo sem liderança, não caminha. Tem que haver liderança, tem que haver pessoas que têm coragem de levantar e liderar a situação. Deus vê Gideão malhando trigo no lagar, Deus vê a sua coragem, porém sua autoestima está baixa. Deus fala com ele, ele questiona Deus, então por que essa luta? Por que eu estou enfrentando isso? Quantas pessoas, às vezes ela passa por um problema, irmão, e ela às vezes acha que ela está sozinha, que Deus não está observando ela, Deus não está olhando para ela, Deus não está cuidando dela. As pessoas têm a sua autoestima baixa, e ela começa a se ver como pequena demais. Então Deus fala para ele assim, versículo de número 14, a Bíblia nos ensina, o Senhor dizendo para Gideão, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ô Gideão, você é um homem valente, você está malhando trigo, você está colhendo, você é uma pessoa que tem estratégias, eu sou contigo. E aí Gideão, irmãos, novamente, ele traz uma resposta para Deus. Gideão olha para quê? Para a sua capacidade. Versículo 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Como que eu vou fazer? Não. Quem estava mandando ele ir? Não era Deus? Não foi Deus que se apresentou para ele e disse, homem valoroso, homem valente? Não era Deus que estava falando com ele? Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, a menor da casa de meu pai, eu sou o mais pequeno, como o Senhor está mandando eu ir? Irmãos,
algo que todos nós precisamos prestar atenção. Uma coisa é quando andamos confiando apenas no nosso potencial. Uma coisa é quando confiamos apenas na força do nosso braço. Outra coisa, a diferença, é quando nós confiamos em Deus. É quando nós erguemos a cabeça e nós temos a convicção a quem nós estamos servindo. É quando temos a convicção a quem nós estamos adorando e a presença de quem nós estamos andando. Isso faz a diferença na nossa vida, amém, queridos? Isso faz a diferença na tua vida. Veja bem, eu me lembro de uma vez que nós estávamos fazendo evangelismo do lado de uma favela. E do lado daquela favela morava um homem e ele estava com muitos problemas e doente. E um dia eu fui conversar com ele e ele me disse: eu estou nesses problemas tudo aí, mas eu tenho os meus guias que andam comigo. E esses guias, eles me ajudam. Eu disse: eu também tenho um guia. E aí nós encerrou a conversa ali e eu fui embora. Aí nesse dia, passou o tempo, nesse dia que nós estávamos no evangelismo na favela, do lado da favela, em Votuporanga, estava eu e um moço, chamava Donizete. Nós evangelizamos umas pessoas ali, oramos com eles, e uma mulher chegou na gente e disse: por favor, vocês não fariam uma oração com a gente lá na minha casa? Só podemos fazer a oração na sua casa. Meu marido não anda bem, está doente, então vamos lá. Chegamos lá, quem que era? Era exatamente o homem. Começamos a conversar com ele. O Donizete estava com uma Bíblia na mão, colocou em cima da mesa. E de repente, nós começamos a falar de Jesus. Na hora que eu fui falar do meu guia, né? Que é Jesus Cristo. Esse homem fica endemoniado. Ele estava com 7 demônios. Ele catou aquela toalha assim, de forma violenta, puxou. E aí nós começamos a orar por ele. Manifestou o primeiro demônio, o segundo, o 7º, até chegar no 7º. E saiu o último demônio. Ele ficou muito abalado. Oramos num copo de água, demos para ele tomar, para ele se acalmar. E fomos evangelizando aquela família. A confiança daquele homem era nos espíritos que ele servia. A confiança dele, irmãos, era naquilo que ele tinha aprendido na religião. Porém, a nossa confiança não era na religião que nós tínhamos. A nossa religião é Jesus Cristo. Me entende? É Jesus. Gideão, querido, Deus visitou ele porque ele era uma pessoa que ele também acreditava em Deus. Porque ele questiona e ele fala assim: com tantas maravilhas que o Senhor fez no meio do Egito, olha como a gente está. Então ele sabia o Deus que cuidava de Israel. Ele sabia que Deus tinha tirado eles do Egito. Ele sabia que Deus podia livrar eles.
Ele estava inconformado. Porém, agora, ele está olhando para a sua pequenez. Ele estava vendo ele muito pequeno, sua força, sua incapacidade. Todos nós sabemos que nós temos nossos limites. Cada um de nós, olhando para nós, entendemos as nossas limitações. Você tem seus limites. Porém, o Senhor na tua vida faz a diferença. Você entende isso? O Senhor na tua vida faz a diferença. Querido irmão, naquele dia, Gideão recebe do Senhor, meus irmãos, aquela visita, e o Senhor fala para ele, versículo 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, inimigos, como se fosse um só homem. Quantas pessoas às vezes têm medo da vida, do futuro, têm medo do presente, têm medo de tudo quanto é demônio, têm medo de falar até da volta de Jesus, quando Jesus voltar, têm medo de meditar num assunto. Olha, Jesus vai vir e vai arrebatar. Não me fala nisso, não me fala nessas coisas. Eu já vi pessoas dizer assim: eu não quero nem conhecer, porque eu tenho medo. Enquanto que a palavra de Deus diz para nós assim, que a fé lança fora o medo. A fé lança fora o medo. A incredulidade das pessoas faz com que elas fiquem temerosas. É falta de fé. A incredulidade toma conta das pessoas, então elas ficam temerosas e elas ficam com medo. Tudo para elas fica grande, impossível. Eu não consigo nunca. Eu sou o menor. Eu não tenho capacidade nenhuma. E eu não posso fazer isso. Isso aí é lá para o Zé lá. Meu irmão, se Deus te colocou num lugar, se Deus te escolheu, Deus tem um propósito na sua vida. Ele só precisa de uma coisa, que você creia. Ele só precisa que você acredita. Ele vai canalizar, Ele vai abrir a porta, Ele vai conduzir, Ele vai te dar a capacidade. Para cada momento, Deus vai dar a capacidade. Para cada momento, Deus vai te colocar num lugar. Para cada momento, Deus vai te estabelecer. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar com medo, você não precisa ficar temeroso. Eu vou botar uma rosinha debaixo do boné agora, e eu debaixo do meu travesseiro eu vou pôr lá um corim de lobo para espantar o mal. Não, eu vou pôr na porta de casa um copo de sal grosso. Não precisa nada disso. Você precisa só de uma coisa: entregar o coração para Jesus, confiar em Jesus, porque a Bíblia ensina nós que sobre o nome de Jesus dobrará todo o joelho. Jesus é maior, amém, queridos? Jesus tem autoridade no céu, Jesus tem autoridade na terra, e Jesus tem autoridade debaixo da terra. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que a chave da vida está na mão de Jesus, e a chave da morte está na mão de Jesus. Então quem manda? É Jesus. Mateus 28, 18. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. É Jesus que está falando isso. Então levanta a tua cabeça hoje. Quantos aqui tem Jesus como seu pastor? Muitas vezes o inimigo quer tirar o que você tem.
Uma das coisas que o inimigo quer tirar, primeira, é a tua paz. Uma pessoa sem paz, ela é falida. Sabe por quê? Porque ela pode ter dinheiro, ela pode ser rica, ela pode ser pobre, ela pode ter o que for. Se ela não tiver paz, de que serve tudo isso? Pode estar dormindo em colchão de ouro, pode estar dormindo em colchão cheio de dinheiro, pode estar dormindo no hotel 5 estrelas. Se não tiver paz, não tem vida. Uma das primeiras coisas que o inimigo quer tirar é a tua paz. Segunda coisa, o inimigo quer tirar a tua alegria. Então você imagina o seguinte: sem paz e sem alegria, uma pessoa sem alegria, ela é triste, é murcha. Alguém está contando algo engraçado, ela não sorri, ela não canta, ela não vibra, ela não tem vibração, ela é triste. Triste. Uma pessoa triste, ela fica até mais feia, você reparou isso? Semblante fechado, aquela cara fechada, ela perde até um pouco da beleza. Não existe gente feia, eu acredito que todo mundo é bonito. Mas muitas vezes as pessoas fazem uma carranca, elas ficam tristes, sem paz, sem alegria, elas se tornam até mais feias. É horrível isso. Então o inimigo, ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar a tua alegria, ele não quer ver você feliz, cabeça erguida, cantando, contente. Olha, irmãos, quem não sonha, não caminha. Pessoas que perderam seus sonhos, não caminha. Deita, acorda e deita. Quando vai conversar, autoestima baixa. Não posso, não dou conta, os dias são maus, os dias de hoje, os dias de hoje está assim. O PT acabou com o Brasil, né? E olha, o próximo que vai entrar nós não sabemos. E olha, e está desse jeito. E está assim, ele recebe o salário, ele diz, olha, o que eu vou fazer com esse pouquinho de coisa? E vai para casa. Você acha que isso é vida de viver? Não. Eu lembro quando eu era criança. Meu pai foi pai de 10 filhos. Minha mãe também, né? Eu sou o filho de número 8, 8º filho. Depois de mim tem 2 meninas, 2 mulheres. Nós éramos pobres. Nós não tínhamos carrinhos para brincar. Nossos carrinhos a gente fabricava. Cortava madeira, fazia rodinha de pau. Quem brincou com aqueles arquinhos de ferro com a manivelinha assim? Tem alguém aqui? Ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha lá. Olha lá, hoje é advogada, mas brincou de manivelinha. Tá vendo? Irmãos, eu brincava. Quem andou descalço perto de chiqueiro de porco e pegou o bichinho de pé? Aí. Aquelas batatinhas, né? Ponhava o pé lá assim, a avó adorava tirar. Ficava aquele buraquinho na hora que tirava aquela batatinha. Era o bichinho de pé. Ô, irmãos, e quem andou com um short já que tinha quebrado a cintura e amarrava com a cordinha assim? Aí já vários ergueu a mão. Eu já fiz isso. Eu morava na fazenda, no meio do mato. E eu era feliz. Meu pai matava o porquinho, fritava, ponhava na lata. Aqueles lombão de porco recheado, costurado na lata. Né, tia Doi? Aí, quando ia comer, esquentava, cortava aquelas fationas gostosas. Aquelas costelinhas, delícia, irmãos. Eu era feliz, não tinha geladeira.
Não tinha sorvete. Não tinha sorvete, não. Quem disse que não é beber refrigerante? Não tinha. Eu era feliz. Não tinha celular, não tinha computador, nem energia tinha onde eu morava. Lamparina. Chegava de manhã. Que jeito que saía? Fala. Preto. Da chaminézinha da lamparina. Ou lampião a gás. Mas tinha uma camisinha que colocava na boca do lampião, queimava ela e acendia, ficava uma lâmpada, né? Mas de vez em quando aquela camisinha quebrava. Ah, não tem, só quando for na cidade. Aí acabava a luz do lampião. Ô irmãos, a maioria de vocês passou por isso. Alguém morreu? Não, nós está tudo aqui, ó, dando glória a Deus. Você entendeu? Então, às vezes tem coisas pequenas e as pessoas ficam cabisbaixo, autoestima baixa, quebrou uma sandália, ai meu Deus, esse vestido não deu certo, perdeu a paz, um piso que o pedreiro assentou errado na casa, a casa já não serve mais, ai meu Deus, olha, eu ponho esse azulejo no banheiro, olha, a autoestima cai, fica lá embaixo por um detalhe pequeno. Para que isso? Levantar a cabeça. Amém, meu irmão? Deus te trouxe até aqui. Segundo a fé que você tem, Deus vai te conduzir. Deus vai te colocar no lugar que precisa ser posto. Não fica só medindo as tuas forças. Deus é capaz, meu irmão, de todos os dias te renovar, te capacitar, te colocar em lugares que você vai trilhar a vontade de Deus. Alguém te feriu? Você está ferido? Vamos curar a ferida. Vamos levantar. Não fica olhando para quem te feriu. Se não der para malhar o trigo no lugar do trigo, malha no lagar. Gideão estava malhando no lagar. Você está entendendo, irmão? Tem dia que você não está no melhor dia, mas você não precisa se maldizer. Você entende? Você não precisa se maldizer. Não se amaldiçoe. Não maldiz a tua vida. A Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Os maldizentes não vão morar com Deus. Por isso que Davi diz no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, bendiga a Deus, agradeça a Deus, olha, levanta a tua autoestima, levanta os teus olhos, veja que Deus tem te chamado, e Deus está dizendo, o Senhor é contigo. Gideão, quando viu aquilo, e disse, se o Senhor é comigo, então eu vou oferecer ao Senhor um presente, me aguarde, Senhor. O que Deus disse? Então vai. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor aqui está falando de uma teofania. Esse anjo aqui, irmãos, é a figura da pessoa de Jesus. Porque anjo não pode receber oferta. Nenhum ser pode receber oferta a não ser Deus Pai e Deus Filho, amém? Então aqui ele recebe, por quê? Porque é uma teofania, é a pessoa de Jesus que estava visitando Gideão. Meu querido irmão, e Gideão foi lá, pegou aquele presente, aquela oferta e trouxe. E diz, olha, coloca lá na penha. E ele tocou a ponta da espada e o fogo subiu. Deus recebeu a oferta dele. Meu irmão, Deus te visita e Deus recebe quando você canta, quando você adora, quando você coloca a tua vida diante de Deus, quando você coloca o teu ser diante de Deus, Deus recebe o que você tem. Não queira
viver de forma individual, e quando os problemas chegar, você é uma pessoa que vive solitariamente, olhando só para as suas dificuldades. Erga sua cabeça. Existe um Deus que reina, que governa os céus, governa a terra, e que tem a capacidade de capacitar a sua vida para melhor. Amém? Eu quero orar com vocês nessa noite. E eu tenho fé no nome do Senhor Jesus, pela autoridade da palavra de Deus. Não importa se você é tão pequeno. Se a tua vida, você acha que ela foi estragada, e que você olha para ela e você pode dizer assim: pastor, eu fui um bêbado. Pastor, eu fui um adúltero. Eu não fui um bom pai de família. Muito bem. O teu passado, Deus já conhece. O que Deus está mais preocupado agora? Com o teu passado ou com o teu presente? Deus está mais preocupado com o teu presente. O teu presente pode ser mudado. O passado ficou. O negócio é daqui para frente. É de hoje para frente. Jesus, através da sua palavra que é pregada, Ele muda a sua vida. Ele te ajuda a mudar seu comportamento. Ele muda a sua história. Ele te dá a capacidade de ser ovelha. Amém? Ele te dá a capacidade de ser ovelha. Jesus, Ele cuida de nós, irmãos. Eu estou pregando hoje sobre Gideão. Eu estive no Recanto das Águas em Israel, aonde Deus visitou Gideão. Aquele lugar, Deus falou com ele, quando ele tinha 22 mil soldados para ir na batalha. E Deus falou: não, Gideão, você não vai para a batalha com todos esses soldados aí. Deus falou para ele: manda esses soldados beber água no rio. E você fica observando eles. Os que catarem a água e levar à boca, você separa. Mas os que enfiar a cabeça, você dispensa. Eu estive nesse lugar, irmãos. Então, Gideão levou o exército para a beira da água. E muitos chegou, enfiou a cabeça e lambeu a água. E outros, Gideão foi separar, só deu 300. Mandou todo aquele monte de soldado embora. Meu Deus, encarar uma batalha com 300 soldados? Contra milhares? Mas o que Deus fez? Deus deu estratégia para Gideão. Com aquele pequeno grupinho de 300, ele venceria um grande exército, porque o Senhor era com eles. Muitas vezes Deus não está no número. Deus não está no número daquilo que a pessoa possui. Deus está na fé que ela tem. Entende? Então Deus está na fé que a pessoa tem. Eu quero que você fique de pé agora. Deus quer que a tua fé reaja. Que você tenha fé, querido. Fé. Você não vai sair daqui desse lugar do jeito que você entrou. Amém? Não vai sair daqui do jeito que você entrou. Não. Deus tem plano para a sua vida.
Você está se enxergando pequeno, incapaz, difícil, derrotado. Erga a tua cabeça. Em nome de Jesus, querido. Às vezes você está igual o Gideão, lá no lagar, meio escondido. Mas Deus está te vendo. Deus te vê. Deus sonda o teu coração. Deus sonda os teus passos. Eu quero orar com vocês nessa noite. Quero que você feche os seus olhos agora. Quem vai trazer a resposta é Deus. Quem vai vir sobre a sua vida é o Senhor. Ele tem a autoridade de operar um milagre na sua vida. Ele tem a autoridade de mudar a tua história. Então abra seu coração agora. Feche os seus olhos. E o que você quiser pedir, peça para Jesus. Peça agora em nome de Jesus. Esse é o nome que é sobre todo nome. O nome do Senhor Jesus. Peça, feche os seus olhos. Vamos orar e vamos falar com Deus agora. Você vai colocar a tua vida no altar de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, meu Deus, diante dessa palavra que o Senhor visitou Gideão, o Senhor viu no Gideão naquele dia, meu Pai, um homem trabalhando escondido por causa dos inimigos, meu Deus, mas o Senhor viu a fé. Meu Deus e meu Pai, o Senhor nessa noite tem o poder e a autoridade para olhar cada coração aqui presente e sondar, meu Deus, cada mente humana, cada vida que está aqui nesta noite, que precisa de um toque, que precisa, meu Deus, de uma manifestação do teu poder, que precisa, meu Deus, da manifestação da tua glória, para que esse problema seja resolvido na vida dessa pessoa, meu Pai. Essa pessoa frustrada, cabisbaixa, triste, doente, depressiva, oh meu Deus, que perdeu a visão, a autoestima está tão baixa, meu Deus, que ela não sonha mais, ela não acredita mais. Senhor, nessa noite, vem ao socorro, socorre, meu Pai, como o Senhor socorreu Gideão, como o Senhor socorreu teu filho naquele dia. Socorre esse homem, essa mulher, esse jovem. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, socorre esta família nessa noite. Toca com teu poder, com a tua autoridade. Pai, libera uma unção do alto agora. Libera uma unção que capacita cada um de nós, que nos dá a capacidade, meu Deus, de lutar. Apenas um toque do Senhor, nossa vida muda, nossa história muda. Tira, Senhor, essa tristeza, tira essa angústia, tira esse peso. Satanás com todos os seus fardos, demônios das trevas, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada agora. Sai em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, sai da vida dessa mulher, sai dessa casa, sai toda perturbação maligna, vai embora, porque essa pessoa agora pertence a Jesus, pertence ao Senhor, e pela fé em nome de Jesus, seja essa pessoa livre, liberta, transformada, uma visão renovada,
Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor. Pai, resgata a autoestima dessa pessoa. Resgata, meu Deus, aleluia, Jesus. Resgata, meu Deus. Em o nome de Jesus, sara os problemas psicológicos, sara os problemas da mente. Senhor, tira esse sentimento de solidão, em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Espírito Santo agora toca, trazendo alegria, trazendo paz, renovando, libertando, em o nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus. Todo o mal está vencido pelo Senhor Jesus. Na cruz ele venceu, e pelo sangue da cruz nós declaramos em nome de Jesus a vitória do povo de Deus, dos filhos do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Oh, glória a ti, meu Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, eu me lembro de um irmão que ele tinha problemas de perturbação. E quando ele ia dormir à noite, ele sentia que algo pegava na sua garganta e apertava para enforcá-lo. Aí um dia ele foi à igreja e ele ouviu a palavra de Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus, e ele voltou para casa acreditando. E naquele dia ele foi orientado. Olha, quando você sentir isso, você chama por Jesus. Diga em nome de Jesus. E clame pelo sangue de Jesus. E ele foi para casa. Aí quando ele estava bem, ele estava alegre, ele deitou para dormir. E de repente ele começou a sentir aquela coisa estranha. E ele foi ficando angustiado. E ele sentiu que a sua garganta começou a apertar. Aí ele disse: em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus eu sou liberto. Mal, sai. E ele sentiu que a sua garganta foi ficando livre. E aquela angústia foi embora. Aí ele começou, irmãos, a exercer a sua fé. E ele aprendeu a lidar com as coisas espirituais. A tua força, ela pode ser pequena, mas Jesus é grande, irmão. Você entende? Jesus é grande. Então, você recebeu essa oração, você ouviu a palavra de Deus. Pratique a fé aqui, no teu trabalho, na tua casa. Ande com Deus. Ande com Jesus. Amém? Assim as forças do mal, elas serão vencidas, porque Deus te escolheu e o Senhor é contigo.